Bom dia, meus queridos. Já está gravando. Bom dia, meus queridos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Go Six e bem de manhã cedinho, no primeiro dia da semana, para começar a semana pedindo o poder de Deus, a direção do Senhor. Eu fico muito emocionada de poder estar junto com os irmãos. Muito obrigada, irmão Francisco, pela oração, a Roseli. E eu sou professora dos primários aqui no GBB, em Stoneham. E eu fiquei, assim, bastante emocionada no sábado passado, não de ontem, né? Quando eu falei para as crianças sobre a descida do Espírito Santo. É Aham. algo, assim, que me impressiona muito. E eu li uma revista do pastor Mark Filling, sobre os 10 dias no cenáculo. Essa revista é de 2013. Eu já li essa revista não sei quantas vezes, mas parece que eu não canso de ouvir. E a promessa é para nós mesmos. Então, enquanto eu estava falando com os alunos, né, sobre quando Jesus estava aqui na Terra, que a despedida de Jesus, eu acredito que foi assim uma despedida que doeu o coração de Jesus, né, de pensar que iria deixar os discípulos, mas ele estava feliz. Ele estava muito feliz porque ele haveria de deixar o Espírito Santo dele. Que maravilha, né? E ele mesmo diz em Atos 2:17, que a gente pode estar lendo, Atos 2:17, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então Jesus, ele estava com o coração realmente muito feliz de saber que ele poderia continuar ali com os discípulos, com todas as pessoas que o aceitassem, né, através do seu Santo Espírito. E então, para ilustração das crianças, né, eu estava dizendo que os discípulos estavam ali reunidos no cenáculo, conforme Jesus havia falado. Jesus disse para os discípulos, e aquela ordem foi uma ordem muito simples, e eles simplesmente resolveram obedecer, né? Ele disse que eles deveriam estar em Jerusalém, né, para poder esperar a unção do Espírito Santo. Mas como que seria isto, né? E então os discípulos nada mais fizeram do que a gente está fazendo aqui, orando ao Senhor. E quando nós buscamos a presença de Deus, a gente sabe que o Espírito Santo vem sobre a pessoa e aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça, ele coloca em nós o querer e o efetuar. Então, aqueles discípulos, com todas as suas necessidades básicas, como a gente, com suas fragilidades, eles estavam ali unidos em oração. E então, eles começaram a pensar, né, o que é que eles poderiam estar realmente preparados para receber aquela unção. E o Espírito Santo foi tocando no coração daqueles discípulos, e alguns reconheceram que eram egoístas, e eles confessaram a Deus e pediram a Deus perdão. Havia também entre eles alguma rivalidade, e eles então oraram por isto, se abraçaram e continuaram orando. E parece que assim, cada dia o Espírito Santo ia tocando no coração de cada um deles, e eles sentindo, né, que algo estava acontecendo. Sabe, meus queridos irmãos, agora quando eu estava aqui ouvindo a oração do irmão Francisco e da Rose, eu senti a presença de Deus e eu agradeci ao Senhor porque aquela mesma promessa que foi feita no passado é feita para nós hoje também, e nós podemos sentir a presença do Espírito Santo conosco.
E então aqueles discípulos continuaram orando aqui naquele cenáculo. Era o lugar aonde eles iam orar. E então, quando eles estavam ali orando, né, já há 10 dias orando, então eu coloquei no meu celular o som de um vento para poder ilustrar para as crianças, né? E eles ficaram assim com os olhinhos atentos para mim. E eu disse: olha, escutem só, esse poder de Jesus era o Espírito Santo vindo sobre aqueles discípulos. Mas sabe que as pessoas perceberam isso, eu dizia para as crianças. As pessoas começaram a perceber que havia um vento diferente, um som, assim, de onde que vinha? Se o céu estava claro, não viria nenhuma chuva, né? E aquele lugar tremeu, mas não era um terremoto. E então aqueles discípulos sentiram aquele poder maravilhoso no coração e eles perceberam, assim como eles sentiram aquela emoção quando estavam com Jesus, sempre, né? Eles sentiram também no seu coração aquela presença maravilhosa de Jesus. E eles viram, é o Espírito de Jesus. Jesus foi para os céus. Foi tão difícil ver Jesus subindo nas nuvens, né? Enquanto estava ali conversando com os discípulos, de repente, Jesus começou a subir, 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 subir. E eles foram olhando, olhando, olhando e olhando para o alto. Quando apareceram anjos e falaram, né? Por que que vocês estão olhando para esse Jesus? Por que que vocês estão olhando para cima, né? E esse Jesus que vocês estão vindo subir aos céus, há de vir do mesmo modo como vocês estão vendo. Ele subir, há de vir. Então, naquele período que eles ficaram longe de Jesus, né, eles ficaram em oração, e agora essa presença de Jesus que eles sentiam, estavam ali agora no momento também sentindo muito da presença de Jesus. Interessante que naquele momento as crianças estavam olhando para mim bem atentas e sem que elas percebessem, eu acendi um isqueiro e fui passando atrás da cabecinha de cada um. Então eles não viam, mas viam do coleguinha. E eu falei, foi justamente isso que aconteceu. Eles viram como fogos assim sobre a cabeça de um e do outro e viram a importância de ver a presença de Deus na vida do outro, na vida dele mesmo, e perceberam que a união é que traz a força, a união é que traz a presença do Espírito Santo, porque nós devemos estar unidos uns aos outros se quisermos receber o poder de Deus. Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu convido a todos que possam vir, né, ao Goal Six, porque é realmente um momento maravilhoso que nós temos para poder nos unir um com o outro. Eu não conheço pessoalmente o pastor Anderson e a Débora e a família, mas orei muito por eles e continuo orando, e assim uns para os outros, né, com os outros membros também, e estarmos unidos com os nossos irmãos, estudando a palavra de Deus a cada dia, isso nos traz força. E o poder de Deus foi prometido àqueles discípulos da mesma forma que é prometido a nós também. E Ellen White, ela fala muito sobre a oração intercessória, né? E E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que nós devemos pedir a Deus, né? Devemos pedir o poder do Espírito Santo. Quando um pai, né, ouve o filho fazer um pedido de pão, como a própria Bíblia diz, né? Será que o pai não vai deixar de dar para o seu filho? Da mesma maneira, Deus também para conosco. Quando nós pedimos o Espírito Santo, ele vai nos capacitando.
ele vai deixando aquela porta aberta que nós abrimos do nosso coração, ele entra, né? E ele vai deixando as impressões na nossa mente a cada dia daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos mudar. Então é muito bom a gente poder sentir que nós não estamos sós, nós estamos com o Senhor. Então os discípulos, eles reconheceram realmente, né, as limitações. O Espírito de Profecia, ele fala, né, que os discípulos reconheceram claramente as limitações e clamaram por seu todo suficiente poder. Concluíram que jamais poderiam alcançar o mundo com o evangelho sem a presença e o poder do Espírito Santo operasse por meio deles. O Pentecoste foi o resultado da fervorosa intercessão. Em outras partes, né, a gente vê como que o Espírito Santo ilumina as pessoas, como iluminou também Ellen White a dizer tantas coisas que ela pode trazer para nós, mostrando que se a gente quer fazer uma obra para Deus, fazer um plano de executar algo maravilhoso para Deus, mas esquecemos de buscar o poder de Deus, será apenas um programa bonito, mas não será cheio do Espírito Santo para poder tocar no coração das pessoas, né? Então, isto é algo assim que realmente nós devemos buscar as promessas de Deus. Ele prometeu àqueles discípulos e cumpriu. E ele prometeu para nós também. O que mais nós devemos desejar nos dias de hoje? Será que a gente tem que estar tão ocupados que não paramos para poder ter tempo de buscar esse poder maravilhoso? Jesus está muito perto de voltar. E ele prometeu da mesma forma que prometeu para os discípulos, ele prometeu para nós, em especial antes da volta de Jesus, o poder do Espírito Santo através da chuva serôdia. E este é o momento. É o momento de nós buscarmos ao Senhor. Para poder fazer isso, nós temos que planejar, porque não é fácil, especialmente quando a gente tem uma vida muito corrida, mas sabe, é importante planejarmos. Planejar de poder, quem sabe, deitar mais cedo, porque o sono é importante, e levantar cedo para poder estar com Jesus. E a Bíblia fala sobre isso, né? Quantas, né, passagens bonitas que nós temos que Jesus levantava bem cedo, né, ainda escuro, para buscar a presença de Deus e o seu poder. Se Jesus fazia isto, imagine nós. Mas ele é um pai maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso de poder nos deixar esse exemplo maravilhoso. Eu gostaria de tomar liberdade de poder ler aqui algumas passagens bíblicas, talvez fica difícil um pouco pelo tempo abrirmos, eu já tenho tudo anotado aqui, mas o primeiro em Lucas 11, 13, depois João 14, 16, João 14, 26, tá bom? Se vocês puderem acompanhar. Então, Lucas 11, 13, nós lemos: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que promessa maravilhosa, promessas divinas, né? Para cada um de nós. Vamos ver mais uma promessa. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que maravilha! O Senhor está conosco em todas as nossas dificuldades, seja quais sejam elas, né? Mas o Senhor está conosco. Então é muito bom
poder sentir a presença de Deus em nossa vida. João 14,16, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que maravilha! Agora nós temos a Bíblia em nossas mãos. Imagine quando a gente não tiver a nossa Bíblia, não é? Mas que maravilha a gente poder ter essas mensagens em nossa mente. E o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Em Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, existe um percurso que o Senhor nos diz, né? Que nós devemos buscar, porque nós vamos encontrar. Nós devemos bater. Então, é isso que nós estamos fazendo. É levantar, é pegar o celular que ainda podemos usar essas redes sociais e poder estarmos unidos em oração. Porque em união, Deus pede essa união, sabe? É muito importante a oração particular, mas a oração em grupo, a oração assim como nós estamos, é plano de Deus para nós. E nós devemos buscar esse recurso todos os dias na nossa vida, né? Olha que coisa mais interessante que eu gostaria de ter liberdade de ler para você aqui. O céu é cheio de luz e poder, e podemos usufruir suas bênçãos se quisermos. Deus está ansioso por derramar sua bênção sobre nós, assim que nos aproximarmos dele e por viva fé nos apegarmos às suas promessas. Ele diz que está mais desejoso de conceder o seu Santo Espírito àqueles que lhe pedem que os pais terrenos estão em dar boas dádivas aos seus filhos. Nós o tomaremos por sua palavra? Que maravilha! Vamos continuar lendo aqui o que diz Atos dos Apóstolos, na página 50. Eu não quero perder nenhuma palavra. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa essa de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é vista como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deve ser. Se todos tivéssemos dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito seja um assunto de que pouco se pense, e ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espiritual declínio e morte. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem atenção, o divino poder precioso para o crescimento e prosperidade da igreja e que haveria de trazer por si todas as demais bênçãos, está faltando, ainda que oferecido em infinita plenitude. Atos dos Apóstolos, página 50. Sabe, meus queridos, nós temos os nossos afazeres, nós temos muita coisa para poder fazer durante o dia, não é? Nós temos que comprar, nós temos que trabalhar, a gente precisa de muitas atividades. Mas, sabe, nós devemos convidar o Espírito Santo para poder estar conosco nas nossas atividades, nos nossos trabalhos. Então, desde bem da minha adolescência, eu ouvia falar sobre isso e minha mãe também me ensinava. Olha, se você vai comprar uma roupa ou um sapato, convida o Espírito Santo para poder estar com você neste momento. Senhor, será que eu devo comprar essa roupa? Fica bem para mim? Vou representar bem o Senhor? Sabe? E eu comecei desde muito novinha a fazer
essa experiência com Deus no meu trabalho, nas minhas compras, nas minhas atividades. E eu percebia que até eu conseguia comprar alguma mercadoria bem mais barata e às vezes eu via bem mais caro em outra loja. E eu agradecia ao Senhor. Eu falava, muito obrigada, Senhor. O Senhor me ajudou a comprar esse sapato. E eu quero consagrar esse sapato ao Senhor, a ir à igreja, que o Senhor possa guiar os meus passos. Então, sabe, é trazer no contexto da nossa vida a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar a fazer escolhas, inclusive escolhas até mesmo de comida. Eu tenho também uma experiência assim gostosa da educação que minha mãe passava por mim com relação à compra de comidas também. Quando entrava no supermercado, e ainda eu lembro disso, e muitas vezes me pego orando quando eu entro no supermercado, falar, Senhor, obrigado por essa lição tão linda que eu aprendi. Senhor, por favor, me entra nesse supermercado, me ajuda a comprar aquilo que seja realmente necessário, que seja bom para a minha saúde. E é gostoso quando a gente vai sentar à mesa e comer e lembrar que a gente convidou a Deus para estar conosco neste momento, né? Então, meus queridos irmãos, a minha palavra para vocês hoje de manhã é isto: é que a gente tenha a experiência que os discípulos tiveram, buscando a Deus todos os dias, buscando a Deus em primeiro lugar da nossa vida. Sabe, é gostoso quando a gente acorda, ao invés de vir aqueles turbulhões de pensamentos, de tantas atividades que temos que fazer, é a gente abrir os olhos e já escorregar da cama de joelhos e fazer uma pequena oração. E essa deve ser a nossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. Usa-me em teu serviço. Permaneça comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Que oração linda foi escrita para nós, né? E que possa estar na nossa mente, no nosso coração, buscar a Deus em primeiro lugar. E que a nossa oração seja louvado seja o Senhor, o teu santo nome. Louvar ao Senhor, buscar a presença dele em louvor. Eu fico tão feliz quando a irmã canta aqui uma estrofe de um hino, né? Nós devemos louvar ao Senhor a cada dia com hinos de oração, pelo menos uma estrofe no início do dia, e sentir que a presença do Senhor realmente está conosco. Permitir que Ele mostre para nós aquilo que devemos mudar em nossa vida a cada dia. E assim será o nosso crescimento. E eu espero, em nome de Jesus, que todos nós possamos ser usados pelo poder do Espírito Santo. Deus vai levar você ao encontro de uma pessoa que precisa da mensagem dele. Ele vai te usar. Ele vai abrir a sua boca. E que hoje nós possamos ter essa experiência com Jesus. Porque os discípulos, depois que receberam o poder do Espírito Santo, eles saíram. Eles só não ficaram em oração. Eles saíram para poder testemunhar. Eles tiveram aquele fogo do Espírito Santo em poder abrir a boca e testemunhar do poder de Deus. E eles saíram e começaram a falar. E Jerusalém estava repleta de pessoas, quem sabe de judeus que fugiram, né, para muitos lugares, formaram famílias e ali estavam para a Páscoa. E quando eles retornaram, e os seus filhos, né, falando outros idiomas, e eles ouviram no próprio idioma deles, como pessoas muito cultas, e sabiam que eram pessoas simples falando. E ali naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. E interessante também que eles sentiram necessidade de poder ajudar muitas pessoas que talvez não puderam voltar para casa porque
foram rejeitados por terem aceitado a Cristo, ficaram, quem sabe, sem um lar, e ali eles vendiam as coisas que tinham para poder ajudar esses irmãos, e eles estavam unidos em oração, comendo pão, repartindo também com aqueles que não tinham, ajudando uns aos outros. Que esse mesmo Espírito Santo que esteve presente ali com os discípulos, com certeza está conosco hoje, mas que possamos buscar mais e mais, para que esse poder possa vir sobre nós no momento que o Senhor escolher para, para mim e para cada um de vocês. Que a bênção do Senhor possa ser aqui na nossa igreja do Go Six, e possa abençoar as pessoas que estão na frente dirigindo, como a Roseli, o pastor Anderson, a família, e a todos os irmãos que estão aqui, e que possamos lembrar uns dos outros em oração e estarmos unidos. A paz do Senhor possa ser sobre nossa mente. Amém. Amém. Pastor, você pode tirar a gravação e você faz uma oração. Eu faço